Eu ouvi tudo, cada palavra, cada cálculo frio que eles fizeram ali, no corredor da UTI, enquanto meu coração lutava para continuar batendo. Sabe aquele momento que você acha que está sonhando? Que o remédio está fazendo você alucinar? Pois é, eu também achei. Mas não era. Era real. Meus 2 filhos, Rogério e Patrícia, estavam discutindo se valia a pena me manter viva. R$45 mil. Esse era o preço da minha vida naquela noite de domingo. O médico tinha explicado. O plano cobria a internação, mas os stents importados e a equipe de emergência precisavam ser pagos na hora. Transferência ou cartão. Sem isso, eu ia para o SUS. E no SUS, com o meu quadro, bem... A gente sabe como termina, né? Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se você já passou por algo parecido com alguém da família. Eu estava naquela maca, olhos fechados, o efeito da morfina começando a passar. Dor no peito ainda queimando, mas nada doía mais do que ouvir a voz do Rogério sussurrando pro corredor. Pati, pensa comigo. 45 mil. Se a gente paga e ela morre mês que vem, a gente perde essa grana. Entendeu? Perdemos. Agora, se a gente diz que não tem como pagar, ela vai pro SUS. E se ela morrer, o seguro do papai paga 750 mil para cada um. 1,5 milhão no total. Limpa minha vida e a sua. É a vontade de Deus, Pati. Silêncio. Eu esperei. Esperei que minha filha caçula, aquela que eu segurei no colo quando o pai morreu, aquela que eu paguei terapia por 3 anos quando ela entrou em depressão, dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Que gritasse com o irmão. Que chorasse. Que dissesse que eu valia mais que dinheiro. Mas sabe o que ela disse? Rô, ela já tá sofrendo muito, né? A senhora do 1205 ficou 3 meses acamada antes de ir. Imagina o sofrimento. Melhor ela descansar. Descansar. Eles chamaram minha morte de descanso. Senti uma lágrima escorrer pelo canto do olho. Não era da dor física. Era de uma coisa que eu nem sei dar nome. Traição, nojo, luto. Luto de mim mesma ainda viva. O monitor cardíaco disparou. Não pela falta de ar. Pela raiva. Uma enfermeira entrou correndo. Sinais vitais instáveis. Vou chamar o doutor. E foi aí que eu ouvi outra voz. Uma voz rouca, meio irritada, daquele jeito de quem não está acostumado a pedir as coisas com delicadeza. Doutor, eu pago. Façam a cirurgia. Era o Osvaldo. Seu Osvaldo do 402. O vizinho que eu achava rabugento. Aquele que reclamava quando meu neto jogava bola no corredor. Aquele que eu cumprimentava só por educação. Ele estava ali, com a carteira na mão. O senhor é familiar? O médico perguntou. Não, sou vizinho. Mas essa mulher vale mais que essa corja de filhos que ela tem. Façam a cirurgia, eu assumo. Eu não consegui abrir os olhos, não consegui falar. Mas eu ouvi o Rogério gaguejar. Seu Osvaldo, o senhor não precisa... A gente estava só... organizando as coisas, sabe como é... Sei exatamente como é. Vocês 2 são uns parasitas. Sempre foram. Agora sai da frente que eu vou assinar os papéis. A última coisa que eu lembro antes de apagar de novo foi o som da máquina de cartão apitando. 45 mil reais. Aprovado. Um estranho tinha acabado de comprar minha vida. Acordei 3 dias depois. Tubo na garganta. Dor no peito. Mas viva. Os primeiros rostos que eu vi quando abri os olhos foram os deles. Rogério e Patrícia, sentados nas cadeiras de plástico do quarto, mexendo no celular. Quando perceberam que eu estava acordada, fingiram aquela cara de preocupação. Mãe, graças a Deus! A Pati veio correndo, pegou minha mão. Mão gelada. Mão de quem não sente nada. Eu não falei nada. Só olhei para ela. Olhei bem fundo nos olhos. E ela desviou. Ela sabia que eu sabia. A senhora deu um susto na gente, viu? O Rogério tentou sorrir. Mas tá tudo bem agora. A cirurgia foi um sucesso. Cirurgia que vocês não pagaram, eu pensei. Mas não falei, ainda não. Cansada foi tudo que eu disse. E fechei os olhos de novo.
Eles ficaram mais uns 20 minutos, falando besteira, perguntando se eu queria alguma coisa, se eu estava com dor. Eu só balançava a cabeça. Não, não, não. Quando eles saíram, o Osvaldo entrou. Ele trazia uma marmita. Comida de verdade. Arroz, feijão, bife acebolado. A comida daqui é horrível, ele disse, sem muita cerimônia. Trouxe isso. Come aos poucos. Ele puxou a cadeira. Sentou do meu lado. Ficou em silêncio. E sabe o que é engraçado? Aquele silêncio não pesava. Era confortável. Obrigada, eu consegui dizer, a voz ainda fraca. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você me salvou. Ele deu de ombros. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Qualquer pessoa decente. Menos meus filhos. Eles não queriam pagar, eu disse. Não era uma pergunta, era uma constatação. O Osvaldo ficou quieto por um tempo. Depois suspirou. Eu ouvi a conversa deles, Neide. Ouvi o que eles disseram. E se você quiser que eu finja que não ouvi, eu finjo. Mas eu acho que você também ouviu. Comecei a chorar. Não aquele choro de soluço. Era um choro silencioso, de quem perdeu alguma coisa que nunca mais vai voltar. Osvaldo não tentou me consolar. Não disse que eu estava errada. Não disse que eu tinha entendido mal. Ele só ficou ali, segurando minha mão. A mão dele era quente, áspera de calo. Mão de gente que trabalha. De gente que presta. Nos dias seguintes, quem cuidou de mim foi ele. Osvaldo ia todo dia. Levava comida, conversava sobre besteira, falava dos tempos de militar, das viagens que tinha feito, da mulher que ele tinha perdido para o câncer 5 anos atrás. A Marta era fogo, ele contava, e eu via o olho dele brilhar. Mandona que só ela, mas era boa, boa de verdade. Não aquela bondade de fachada, sabe? Era daquelas que brigava com você porque se importava. Eu entendia. Eu tinha sido assim. Pelo menos eu achava que tinha sido. Mas será que tinha? Será que eu não tinha confundido ser boa com ser trouxa? Rogério e Patrícia apareciam uma vez por dia. Ficavam meia hora, sempre olhando para o relógio, sempre com pressa, sempre com desculpa. Mãe, eu preciso buscar a Duda na escola. Mãe, eu tenho reunião com um cliente importante. E eu só acenava. Tá, pode ir. Tchau. Foi no 5º dia de internação que eu tive a ideia. Tava sozinha no quarto, olhando para o teto, pensando em tudo. Nos últimos 10 anos, desde que o Antônio morreu. Antônio, meu marido. Ele tinha feito aquele seguro de vida lá nos anos 90. Um VGBL robusto. Na época eu achei exagero. Amor, isso é muito dinheiro todo mês, eu tinha reclamado. Mas ele insistiu. Neide, se eu morrer, você e as crianças vão ficar bem. É minha obrigação. E quando ele morreu, em 2014, infarto fulminante aos 62 anos, eu descobri que o seguro valia 1,5 milhão. Mas eu não toquei naquilo. Deixei investido. É pro futuro dos meninos, eu pensava. Pro futuro dos netos. Só que os meninos não esperaram o futuro. Eles começaram a gastar o meu presente. Primeiro foi o Rogério. Divorciou em 2016. Perdeu o emprego. Mãe, só até eu me reerguer. E eu comecei a pagar a escola da Duda, R$ 2.000 por mês. Colégio particular, porque a neta da senhora merece o melhor, né, mãe? 8 anos, R$ 2.000 por mês. Fiz a conta de cabeça. R$ 192.000. Depois veio a Pati. A Pati sempre foi mais dramática. Mãe, eu tô em depressão. Preciso de terapia, preciso de um carro, preciso de um plano de saúde melhor, preciso. E eu pagava. 1.700 por mês, em média. 15 anos, R$ 306.000. Quase R$ 500.000. Eu tinha dado quase R$ 500.000 para os meus filhos, e eles não conseguiram juntar 45.000 para me salvar. Não conseguiram não. Eles não quiseram. Peguei o celular. Liguei para o Dr. Cláudio. Ele era o corretor que tinha vendido o seguro para o Antônio. Amigo da família. Confiável. Dona Neide, como a senhora tá? Soube do infarto, fiquei preocupado.
Cláudio, eu preciso de uma informação. Aquele seguro do Antônio. Quanto vale se eu tiver viva? Silêncio do outro lado. A senhora quer dizer o resgate? É. Quanto eu recebo se eu cancelar a apólice agora? Dona Neide, eu preciso explicar uma coisa. Se a senhora resgatar, o benefício de morte acaba. Seus filhos não recebem nada se a senhora vier a falecer. Eu sei, Cláudio. Quanto? Ele suspirou. Eu ouvi o barulho de teclado. 30% do valor atual. Dá 450 mil reais, líquido. 450 mil. Eu desliguei. Fiquei olhando para o teto de novo. E pela primeira vez em 10 anos, eu sorri de verdade. Não era um sorriso feliz. Era um sorriso de quem acabou de entender o jogo. Quando Osvaldo chegou naquela tarde, eu estava sentada na cama, penteada, com um pouco de batom que a enfermeira tinha me emprestado. Osvaldo, você tem planos para o resto da vida? Ele franziu a testa. Que tipo de planos? Do tipo viajar, conhecer o mundo, comer em restaurante caro, comprar besteira. Dona Neide, a senhora tá bem? Quer que eu chame o médico? Tô ótima, aliás, tô melhor do que nunca, e quero te fazer uma proposta. Contei tudo. Sobre o seguro, sobre o resgate, sobre a conversa que eu tinha ouvido no corredor, sobre os quase 500 mil que eu tinha jogado fora com os meus filhos. Osvaldo me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele cruzou os braços. Dona Neide, com todo respeito, a senhora tem certeza? São seus filhos. São. Mas eu não sou mãe caixa eletrônico. Não mais. E o que a senhora quer fazer com esse dinheiro? Quero comprar um carro conversível, vermelho. Quero pintar o cabelo. Quero viajar para Gramado. Quero comer fondue. E quero que você vá comigo. Ele piscou. Uma vez. Duas. A senhora tá me pedindo em namoro, Dona Neide? Tô. E aí? Aceita ou não? Osvaldo deu aquele sorriso torto dele. O primeiro sorriso de verdade que eu vi nele. Aceito, mas só se a senhora parar de me chamar de seu Osvaldo. Me chama de Osvaldo mesmo. Ou de Vado, que é como a Marta me chamava. Então tá bom, Vado. A alta saiu uma semana depois. Eu voltei pro apartamento. Mas não fiquei de repouso como os filhos queriam. Fiquei planejando. Liguei pro Dr. Cláudio. Assinei os papéis do resgate. 5 dias úteis. Foi o que ele disse. 5 dias para cair na conta. Enquanto isso, eu comecei a cortar os gastos deles. Rogério me ligou no 3º dia. Mãe, o boleto da escola da Duda venceu. Eu esqueci de te avisar. Esqueceu? É, desculpa. Você pode pagar para mim? Depois eu te devolvo. Depois eu te devolvo. A mentira que ele repetia há 8 anos. Rogério, eu tô com um problema no banco. Bloquearam minha conta por segurança. Vou ter que resolver pessoalmente. Acho que vai demorar uns dias. Mãe, mas a escola não pode esperar. Então você vai ter que dar um jeito, filho. Desculpa. Desliguei. Mão firme. Coração acelerado, mas firme. A Pati ligou no dia seguinte. Mãe, preciso que a senhora deposite o dinheiro do plano de saúde. Tá atrasado. Pati, amor, eu tô com um problema no banco. Que problema? Bloquearam minha conta. Tô resolvendo. Mãe, mas eu preciso desse dinheiro. Tenho consulta marcada. Então remarca, filha, ou paga com seu dinheiro. Meu dinheiro? Mãe, a senhora sabe que eu não tenho. Pois é, né? Eu também não tenho agora. Silêncio gelado do outro lado. Depois, ela desligou. Sem tchau. Sem beijo. Nada. No 5º dia útil, às 14h37 de uma terça-feira, o dinheiro caiu. 450 mil reais, na minha conta. Eu olhei pro extrato. Peguei o celular, tirei print. Mandei pro Osvaldo. Ele respondeu em 5 minutos. Amanhã a gente vai na concessionária. E fomos. Quarta-feira de manhã. 10h15. Eu de calça jeans nova, a primeira calça que eu comprava em 3 anos. Blusa branca, tênis confortável. Osvaldo de camisa polo, cheiroso, barbeado. O vendedor da concessionária olhou pra gente com aquela cara. Sabe aquela cara? De quem acha que idoso não compra carro.
De quem acha que a gente tá ali só passeando. Pois não? Ele disse sem muita animação. Quero ver os conversíveis, eu falei, direto. Ah, a senhora quer ver para quem? Pro filho? Pro neto? Não, quero ver para mim. A cara dele mudou, mas mudou errado. Ficou daquele jeito condescendente. Dona, a senhora tem certeza? Conversível é um carro mais esportivo, difícil de dirigir, difícil de estacionar. Osvaldo deu um passo à frente. Ela dirigiu o caminhão do exército na década de 70. Acho que ela dá conta de um conversível. Mentira, mas mentira linda. O vendedor engoliu seco. Meia hora depois, eu estava sentada num Mini Cooper Cabril vermelho. Ano 2022, seminovo. Apenas 12.000 quilômetros rodados. Interior bege, banco de couro, cheiro de carro caro. Coloquei as 2 mãos no volante. Respirei fundo. Esse, eu disse. A senhora quer fazer test drive? Não precisa. Esse, quanto? R$ 210.000, à vista. Aceita transferência? A cara do vendedor foi a melhor coisa que eu vi na semana. Saímos de lá 2 horas depois, eu dirigindo. Osvaldo no banco do carona, capota aberta, sol de meio-dia batendo no rosto, vento no cabelo. Eu olhei para o retrovisor. Vi meu reflexo, uma mulher de 68 anos, olheiras ainda presentes, cicatriz da cirurgia escondida sob a blusa, mas sorrindo de verdade. Para onde a gente vai? Osvaldo perguntou. Pro cabeleireiro, vou pintar de ruivo. Ele riu, aquele riso solto. De quem não ri faz tempo. Você tá louca, Neide. Tô, e tá uma delícia. Passamos em frente ao prédio. Reduzi a velocidade. A síndica, dona Marlene, estava na porta. Viu o carro, viu eu. Quase caiu para trás. Acenei. Ela ficou parada, boca aberta. Subi pro apartamento só para deixar as compras. 3 sacolas, roupas novas, um perfume francês, um batom vermelho. O celular não parava de tocar. Rogério. Pati. Rogério. Pati. Atendi o do Rogério. Mãe, onde a senhora tá? Passei aí e a senhora não tava em casa. Tô preocupado. Tô bem, filho. Saí. Saiu? Saiu pra onde? A senhora mal saiu do hospital. Saí pra comprar um carro. Silêncio. Um carro? É, um conversível, vermelho, lindo. Quer ver? Mãe, a senhora tá bem da cabeça? Respirei fundo. Contei até 3. Tô ótima, Rogério. Aliás, sobre aquele dinheiro da escola da Duda, conseguiu resolver? Mãe, eu não consigo. Preciso que a senhora me ajude. Filho, eu não posso mais. Gastei meu dinheiro comigo. Desculpa. Gastou com quem? Com o quê? Com a minha vida. Aquela que vocês acharam que não valia 45.000. Desliguei. A ligação da Pati veio 2 minutos depois. Mãe, o Rogério me contou. A senhora comprou um carro? Com que dinheiro? Com o meu, Patrícia. Mãe, isso é loucura. A senhora precisa guardar dinheiro. E se ficar doente de novo? Se eu ficar doente de novo, eu vendo o carro. Simples. Mãe, a senhora não tá pensando direito. Deve ser o remédio. Vou ligar pro médico. Liga. E aproveita e paga sua consulta com o dinheiro da ligação. Desliguei de novo. Sentei no sofá. Olhei pro teto. O mesmo teto que eu olhava faz 10 anos. Mas agora era diferente. Agora eu tinha um carro vermelho na garagem. Um homem que me respeitava. E R$ 440.000 ainda na conta. E meus filhos tinham 0. 0 expectativa de herança. 0 chance de me usar de novo. Peguei o celular. Abri o WhatsApp. Criei um grupo. Família Sampaio. Coloquei Rogério e Patrícia. Digitei. Oi, filhos. Só para avisar que cancelei o seguro de vida do pai de vocês. Resgatei o dinheiro. Comprei um carro. Vou viajar. Vou viver. E vocês vão ter que aprender a viver também. Sem o meu dinheiro. Beijos. Enviei. 30 segundos depois, o celular explodiu. Rogério. Mãe, isso é uma piada? Patrícia. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Rogério. Esse dinheiro é nosso. É herança. Patrícia.
A senhora tá louca, vou te internar. Eu só respondi uma coisa. Herança é o que sobra quando eu morrer. E eu não vou morrer tão cedo. Aliás, agora que não tenho mais parasita sugando meu dinheiro, acho que vou viver até os 100. Bloqueei os dois. Osvaldo chegou às 19 horas. Trazia pizza, marguerita, minha preferida. Eles já sabem? Ele perguntou. Sabem. E? E estão surtando, mas não é problema meu. A gente comeu pizza na varanda, olhando a cidade, as luzes acendendo, o barulho dos carros lá embaixo. Neide? Você se arrepende? Pensei. De verdade. Será que eu me arrependia? Não, eu me arrependo é de não ter feito isso antes. Osvaldo sorriu. Pegou minha mão. Então vamos brindar, com Coca-Cola, mas vamos brindar. Brindar ao quê? À sua segunda chance e ao conversível vermelho. Brindamos. Ali, na varanda do meu apartamento velho, comendo pizza requentada, de chinelo com um homem de 70 anos que eu mal conhecia faz um mês. E sabe de uma coisa? Era o momento mais feliz que eu tinha vivido em 10 anos. Os primeiros dias depois do bloqueio foram silenciosos, silenciosos demais. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Eu sabia que eles estavam tramando alguma coisa, conhecia meus filhos, ou pelo menos achava que conhecia. Foi na sexta-feira, 5 dias depois da pizza na varanda, que a bomba estourou. Eu estava voltando do salão. Tinha pintado o cabelo de ruivo acobreado. Não aquele ruivo escandaloso, sabe? Mas um tom elegante. A cabeleireira, a Jéssica, tinha ficado emocionada. Dona Neide, a senhora ficou 10 anos mais nova. Sério? E eu me sentia assim, mais nova, mais leve. Tinha comprado uma blusa de seda azul turquesa na C&A. R$ 199. Antes eu acharia um absurdo gastar isso numa blusa. Agora? Agora eu merecia. Cheguei no prédio às 16h40. O Osvaldo tinha marcado de me buscar às 18 horas pra gente jantar fora. Restaurante japonês. Eu nunca tinha comido comida japonesa de verdade, só aqueles combinados de supermercado. Quando saí do elevador no meu andar, vi que a porta do meu apartamento estava aberta. O coração disparou. Ladrão? Vazamento? Incêndio? Entrei devagar. E aí eu vi Rogério e Patrícia, sentados na minha sala, e com eles uma mulher de tailleur cinza, pasta executiva no colo, óculos de grau, cara de quem não sorri nem se pagarem. Mãe, o Rogério se levantou. A voz dele estava diferente, formal. Precisamos conversar. Sobre o quê? E como vocês entraram aqui? Eu tenho cópia da chave, mãe. A senhora esqueceu? Não tinha esquecido, mas também nunca imaginei que ele ia usar sem minha permissão. Quem é ela? Apontei para a mulher. A mulher se levantou, estendeu a mão. Aperto firme, profissional. Tracine, Valéria Campos, advogada, especialista em direito de família e interdição. Interdição. A palavra ficou suspensa no ar. Pesada, perigosa. Interdição, repeti devagar. Mãe, senta aqui. A Patrícia tentou pegar meu braço. Eu me desvencilhei. Não vou sentar. Quero saber o que está acontecendo. Rogério suspirou. Aquele suspiro de quem está perdendo a paciência. Como se eu fosse o problema. Mãe, a gente está preocupado com a senhora. Muito preocupado. A senhora acabou de sair de uma cirurgia cardíaca grave. Tá tomando remédio forte e de repente resolve gastar quase R$500 mil em besteira. Besteira? Um carro conversível, mãe. A senhora tem 68 anos. A senhora mal dirige. Eu dirijo sim, e dirijo bem. E esse senhor, a Patrícia cuspiu a palavra. Esse Osvaldo, a gente não conhece ele. Apareceu do nada. E agora a senhora tá andando pra cima e pra baixo com ele, postando foto no WhatsApp. A dona Marlene disse que viu vocês dois de mãos dadas. E daí? Mãe! A Pati levantou a voz. A senhora não acha estranho? Um homem que a gente nunca viu aparece, paga a cirurgia da senhora e de repente a senhora tá gastando tudo com ele? Respirei fundo.
Contei até 5. Primeiro, ele não tá gastando nada comigo. Quem gastou fui eu, com o meu dinheiro. Segundo, vocês acham estranho ele pagar minha cirurgia, mas não acham estranho vocês terem se recusado a pagar? Silêncio. A advogada pigarreou. Dona Neide, posso falar? Pode. Seus filhos me procuraram preocupados com sua saúde mental e financeira. Eles acreditam que a senhora pode estar sofrendo de senilidade precoce ou sendo vítima de um golpista. A interdição seria uma medida protetiva, temporária, apenas até a senhora se recuperar totalmente. Golpista? Mãe, pensa bem, o Rogério se aproximou. Quanto a gente conhece desse Osvaldo? Nada. Ele pode ter pesquisado a senhora, descoberto do seguro, planejado tudo. Eu olhei para o meu filho, aquele homem de 42 anos, terno amarrotado, barba mal feita, olheiras fundas, e tudo que eu consegui sentir foi pena. Vocês querem me interditar, falei devagar, para controlar meu dinheiro. Não é isso, a Patty protestou. É para proteger a senhora. Proteger de quê? De ser feliz? Mãe, a senhora não está pensando direito. Eu nunca pensei tão direito na minha vida, Patrícia. A advogada abriu a pasta. Tirou uns papéis. Dona Neide, nós gostaríamos que a senhora assinasse aqui uma procuração, dando poderes aos seus filhos para administrarem seus bens enquanto a senhora se recupera. E se eu não assinar? Então vamos precisar entrar com o pedido de interdição na justiça. O que seria mais desgastante para todos? Ameaça. Era uma ameaça velada. Sentei no sofá. Peguei os papéis, li, cláusula por cláusula. Isso aqui dá plenos poderes a eles, para vender meus bens, movimentar minha conta. Tudo. É uma medida de segurança, mãe. Olhei para o Rogério, depois para a Patrícia, depois para a advogada. Vocês sabem quanto custa uma interdição? A advogada piscou. Como? Quanto vocês vão pagar para ela? Apontei para a advogada. 5 mil? 10 mil? Quanto? Mãe, isso não vem ao caso. Vem sim, porque vocês não tiveram 45 mil para salvar minha vida, mas tem dinheiro para me internar. Engraçado, né? Ninguém respondeu. Rasguei os papéis, devagar, folha por folha. Saiam da minha casa. Mãe. Saiam! Foi a primeira vez em 68 anos que eu gritei daquele jeito. A voz saiu rouca, rasgada, mas firme. Eles se entreolharam. A advogada guardou a pasta. A senhora vai se arrepender, Dona Neide, ela disse já na porta. Já me arrependi de ter criado filhos que preferem me ver morta. A Patrícia começou a chorar. Aquele choro teatral dela. O mesmo choro que ela usava quando queria alguma coisa. Mãe, como a senhora pode dizer isso? A gente te ama. Ama meu dinheiro, Patty, não a mim. Eles saíram. Eu tranquei a porta, encostei nela. E aí sim eu chorei. Mas não era choro de tristeza. Era de raiva, de indignação. Quanto tempo eu fiquei ali? Não sei. Mas quando o Osvaldo tocou a campainha às 18 horas, eu ainda estava sentada no chão. Ele não perguntou nada. Só entrou. Sentou do meu lado. Ficou em silêncio. Eles querem me interditar, eu disse depois de um tempo. Eu sei. A dona Marlene me contou. Viu ele subindo com a advogada. E se eles conseguirem? Não vão conseguir. Como você sabe? Ele pegou meu rosto. Olhou nos meus olhos. Porque amanhã de manhã, eu e você vamos no cartório. Você vai fazer uma declaração de sanidade mental, assinar na frente de testemunhas e vamos registrar tudo. Se eles tentarem alguma coisa, vão precisar provar que você tá louca e você não tá. E se... Neide, confia em mim. Confiei. No sábado de manhã, 9h15, a gente estava no cartório do centro. O conversível vermelho estacionado na frente, capota aberta, chamando atenção. O tabelião, seu Eurico, devia ter uns 70 e poucos anos. Me conhecia da época em que eu trabalhava na escola. Dona Neide, quanto tempo? Ouvi falar da cirurgia. Como tá? Tô bem, seu Eurico, tô ótima, e vim fazer uma declaração.
Expliquei tudo. Ele ouviu sério. Muito sério. A senhora quer uma declaração de sanidade mental por livre e espontânea vontade? Exatamente. Por causa dos filhos? Por causa dos filhos. Ele balançou a cabeça. Acontece mais do que a gente imagina. Filhos tentando interditar pais para pegar herança antes do tempo. É triste. Ele preparou o documento. Eu li 3 vezes. Assinei. Osvaldo assinou como testemunha. A secretária do cartório assinou como segunda testemunha. Pronto. Seu Eurico carimbou. Esse documento tem validade legal. Se alguém questionar sua capacidade mental, a senhora apresenta isso. E qualquer juiz vai exigir laudo psiquiátrico muito bem fundamentado para contrariar uma declaração cartorial. Obrigada. Dona Neide? Sim? Aquele conversível ali fora é seu? Sorri. É. Tá linda, a senhora e o carro. Saímos de lá com o documento registrado. Paramos num café. Pedi cappuccino e croissant. Osvaldo pediu pingado e pão na chapa. Quanto você gastou nos relógios? Perguntei de repente. Ele parou com a xícara no ar. Como? Para pagar minha cirurgia. Você vendeu sua coleção de relógios. Quanto você perdeu? Ele deu de ombros. Uns 20 mil. Eram relógios antigos, herança do meu pai, mas não eram tão valiosos assim. Osvaldo. Neide, não faz isso. Eu fiz porque quis, porque era o certo. Mas eu vou te devolver. Não vai não. Vou sim. Neide. Vado. Usei o apelido pela primeira vez em público. Você me salvou. Deixa eu te agradecer. Ele ficou vermelho. Coisa rara num homem de 70 anos. Tá bom, mas não precisa ser dinheiro. Me leva para viajar com você. Para onde você quer ir? Para onde você quiser. E foi assim que a gente decidiu. Gramado. Natal de 2024. Nós 2. Conversível vermelho, rodovia, liberdade. Mas antes de viajar, eu precisava resolver uma coisa. Na segunda-feira, liguei para o Dr. Cláudio de novo. Cláudio, eu preciso de um favor. Pode falar, dona Neide. Quero fazer uma poupança, mas não pode estar no meu nome. Tem que ser em nome da minha neta, Duda, bloqueada até ela completar 18 anos. A filha do Rogério? Isso. Quanto a senhora quer depositar? 50 mil. Silêncio. Dona Neide, a senhora tem certeza? Depois de tudo que... Tenho. A Duda não tem culpa dos pais que tem. Ela é uma boa menina. Quero que ela tenha uma chance. Uma grana para a faculdade. Ou para sair de casa se precisar. Mas os pais dela não podem saber, nem tocar nesse dinheiro. Entendo. Vou preparar os documentos. Precisa da assinatura dela? Precisa. Mas eu resolvo isso. Na quarta-feira, fui buscar a Duda na escola. Rogério não sabia. Combinei com a coordenadora. Expliquei a situação. Ela entendeu. Quando a Duda saiu, viu o conversível e os olhos dela brilharam. Vó, que carro lindo, é seu. É sim, meu amor. Entra, vamos tomar sorvete. A gente foi numa sorveteria chique do shopping. Ela pediu sundae, eu pedi picolé de morango. Duda, a vovó precisa te contar uma coisa. Ela parou de comer. Olhou para mim com aqueles olhos de 10 anos. Olhos ainda inocentes. Seu pai e sua tia tão bravos comigo. Eu sei, papai fala mal da senhora. O peito apertou. Fala o quê? Que a senhora tá louca, que a senhora gastou o dinheiro dele, que o senhor Osvaldo é golpista. E você acredita? Ela balançou a cabeça. Não, a senhora tá feliz. Eu nunca vi a senhora feliz assim. E o senhor Osvaldo é legal. Ele me cumprimentou semana passada no mercado. Perguntou se eu gostava de xadrez. Disse que podia me ensinar. Sorri. Duda, a vovó vai viajar, vai viver, vai fazer coisas que eu nunca fiz. Mas eu não esqueci de você. Nunca vou esquecer de você. Peguei o documento do Dr. Cláudio. Expliquei. Ela leu. Devagar. Com dificuldade em algumas palavras. 50 mil reais, para mim, para você, para o seu futuro. Mas seu pai não pode saber. Por quê? Como explicar para uma criança de 10 anos que o pai dela é um parasita? Porque esse dinheiro é seu,
Só seu. Para quando você crescer? Para a faculdade. Ou para sair de casa se você quiser, entendeu? Ela acenou, séria. A senhora vai viajar por muito tempo? Não sei. Talvez. Eu vou sentir saudade. Eu também, meu amor. Mas sabe o que é bom? Agora a vovó tem celular novo, com câmera boa. Vou mandar foto de todos os lugares. E a gente conversa todo dia, tá bom? Tá. Ela assinou o documento, com letra tremida. Infantil. Linda. A gente voltou pro colégio. Antes dela sair do carro, ela me abraçou. Forte. Daquele jeito que criança abraça. Sem maldade, sem interesse. Só afeto. Vó? Sim? Eu te amo. Eu também te amo, Duda. Mais do que tudo. No caminho de volta chorei, mas era choro de alívio. Pelo menos uma pessoa daquela família ainda me amava de verdade. Outubro passou rápido. Eu e Osvaldo viramos notícia no prédio. A dona Marlene não parava de falar. Dizia que era a maior fofoca dos últimos 5 anos. Imagina, Silvia, eu ouvi ela falando no elevador. A dona Neide com aquele carro vermelho e aquele namorado, na idade dela. Eu desci no saguão, olhei para ela. Dona Marlene, com todo respeito, a senhora tem quantos anos? 72. E não namora porque não quer ou porque ninguém quis? Ela ficou roxa. Osvaldo, que estava esperando no banco, deu aquela risada baixa. Neide, você tá impossível. Tô, e tô adorando. Novembro chegou. A viagem para Gramado estava marcada para dia 20. 10 dias. Foi aí que eu recebi a intimação. Chegou pelos correios. Envelope oficial. Lacre do Tribunal de Justiça. Processo de interdição. Requerentes: Rogério Sampaio e Patrícia Sampaio. Requerida: Neide Maria Sampaio. Li o processo inteiro. Eles alegavam comportamento errático e irracional após cirurgia cardíaca. Gastos impulsivos e inapropriados. Relacionamento suspeito com indivíduo desconhecido. Sinais claros de senilidade precoce e incapacidade para administrar próprios bens. Tinham anexado laudo médico. Não do meu médico. De um psiquiatra que eu nunca tinha visto na vida. Dr. Henrique Fonseca. O laudo dizia: paciente apresenta sinais de comprometimento cognitivo leve, comportamento impulsivo, julgamento prejudicado. Recomenda-se avaliação criteriosa e possível curatela. Comprometimento cognitivo leve. Eu. A mulher que tinha sido diretora de escola por 20 anos, que administrava orçamento de 500 alunos, que nunca tinha esquecido uma reunião ou um aniversário. Liguei para o Osvaldo. Vado, eles entraram com o processo. Quando é a audiência? 28 de novembro. 8 dias depois da nossa viagem. É. Então a gente viaja assim mesmo. E na volta, a gente mostra para esse juiz quem você é de verdade. E se ele decidir me interditar? Não vai, confia. Mas eu estava com medo. Medo real. Medo de perder minha liberdade, de virar refém dos meus próprios filhos. Foi aí que eu tive a ideia. Na sexta-feira, dia 15, fui num estúdio fotográfico, profissional, daqueles que fazem book de modelo. Quero fazer um ensaio, eu disse pro fotógrafo, um menino de uns 30 anos, cabelo pintado de azul. Que tipo de ensaio, dona? Neide. Me chama de Neide. E quero um ensaio de liberdade. Ele piscou. Liberdade? Isso, eu, o conversível, a estrada, a vida. Ele sorriu, daquele jeito genuíno. Eu adorei. Vamos fazer. A gente foi para a estrada. Osvaldo dirigiu o carro. Eu sentei no capô, de óculos escuros, cabelo ruivo ao vento, blusa branca, jeans, tênis vermelho. O fotógrafo disparou. Clique, clique, clique. Agora você dirigindo, com as 2 mãos no volante, sorrindo. Agora você e o senhor Osvaldo, abraçados. Agora você sozinha, olhando para o horizonte. 2 horas de ensaio, 300 fotos. Ele editou e mandou por e-mail. Selecionou as 20 melhores. Quando abri, não acreditei. Era eu. Mas não era a Neide de antes. Era uma mulher forte, decidida, viva. Imprimi todas.
Ampliei 3. Coloquei em porta-retratos novos. No dia 19, véspera da viagem, arrumei a mala. Roupas novas, sapatos confortáveis, o batom vermelho, o perfume francês. Osvaldo bateu na porta às 7 da manhã. Pronta? Prontíssima. A gente desceu com as malas. O conversível estava reluzente. Eu tinha lavado no dia anterior. Dona Marlene estava na portaria. Olhou para a gente. Olhou para o carro, olhou para as malas. Vocês vão viajar? Vamos, respondi. Para onde? Para Gramado. Mas não tá perigoso? 2 pessoas idosas, sozinhas, na estrada? Osvaldo se virou. Dona Marlene, eu tenho 70 anos. Dirigi blindado no exército durante 20 anos. Acho que dou conta de uma rodovia asfaltada. Eu ri. Alto. Pela primeira vez em muito tempo, ri daquele jeito solto. Entramos no carro. Osvaldo ligou o motor. O som rouco, potente, lindo. Saímos do estacionamento. Capota aberta. Sol da manhã batendo. E quando olhei no retrovisor, vi a Dona Marlene ainda parada ali, sozinha, olhando. E sabe o que eu senti? Pena. Pena de quem nunca se deu o direito de ser feliz. A estrada até Gramado levou 8 horas, com paradas, lanche, fotos, risadas. Quando chegamos, era final de tarde. O sol já descendo, as luzes de Natal acendendo. Gramado em novembro. Frio, mas não muito. Cheiro de pinheiro, de chocolate, de fondue. Reservamos um hotel pequeno, charmoso, com lareira no quarto. Na primeira noite, jantamos fondue. De verdade. Queijo, carne, chocolate. Tá bom? Osvaldo perguntou. Tá perfeito, eu disse. E era verdade. Passamos 10 dias ali, conhecendo cada rua, cada loja, cada café. Tiramos 200 fotos. Comemos em restaurantes caros. Andamos de bondinho. Vimos o pôr do sol no Lago Negro. E em nenhum momento eu pensei nos meus filhos. Nenhuma vez. Voltamos no dia 29. Um dia depois da audiência que eu tinha perdido. No caminho, eu liguei para a doutora Socorro, minha advogada. Tinha contratado ela antes de viajar. Dona Neide, onde a senhora tá? Voltando de Gramado. A senhora perdeu a audiência? Eu sei. E aí? E aí que o juiz ficou furioso. Mandou intimação. Quer que a senhora compareça semana que vem, com advogado e com laudo psiquiátrico. Tá bom, vou estar lá. Desliguei. Osvaldo olhou de lado. Tá tudo bem? Tá. Semana que vem tem audiência. E eu vou provar que não tô louca. Como? Mostrei o celular. As 200 fotos da viagem. Com isso, a audiência foi marcada para terça-feira, 3 de dezembro, às 14h30. Fórum Central. Vara de família. Eu passei a segunda-feira inteira me preparando. Não como quem vai pra guerra. Como quem vai para uma festa. Uma festa onde eu era a anfitriã. Acordei cedo, tomei café com calma. Pão francês quentinho da padaria do seu Zé, café coado, margarina, geleia de morango. Às 9 horas, fui no psiquiatra. Não aquele que os meus filhos pagaram. O Dr. Fernando Leitão, conceituado, 40 anos de profissão, professor da USP. A consulta durou 2 horas. Ele me fez perguntas. Muitas perguntas. Dona Neide, quantos anos a senhora tem? 68. Que dia é hoje? Segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. Quem é o presidente do Brasil? Respondi tudo. Testes de memória, de raciocínio lógico, de orientação temporal e espacial. No final, ele tirou os óculos e sorriu. Dona Neide, a senhora tem a cognição de alguém de 50 anos. Memória excelente. Raciocínio preservado. Julgamento adequado. Não há nenhum sinal de comprometimento mental. O senhor pode colocar isso num laudo? Já está digitando. Saí de lá com o documento. Carimbado, assinado, registrado no CRM. Voltei para casa. Escolhi a roupa com cuidado. Calça social preta, blusa de seda branca, blazer cinza, sapato de salto baixo, confortável mas elegante. Cabelo preso num coque moderno, brinco discreto, batom nude, unhas feitas. Osvaldo me buscou às 13h45. Ele estava de terno.
gravata azul marinho, cabelo aparado, barba feita. Você tá lindo, eu disse. Você também. No caminho pro fórum, ele segurou minha mão. Quer que eu entre com você? Quero. Preciso. Chegamos às 14h15. 15 minutos de antecedência. Meus filhos já estavam lá. Rogério de terno amassado, Patrícia de vestido preto. Os dois com cara de enterro. Quando me viram, a reação foi imediata. Mãe! O Rogério veio até mim. A senhora perdeu a audiência. A gente ficou preocupado. Fiquei? Olhei para ele. Ou ficou com medo de perder o processo? Ele abriu a boca. Fechou. A advogada deles, a doutora Valéria, se aproximou. Dona Neide, a senhora trouxe advogado? Trouxe. A doutora Socorro apareceu. Baixinha, franzina, mas com um olhar de aço. Boa tarde. Doutora Socorro Martins. Represento a dona Neide. A doutora Valéria avaliou ela de cima a baixo. Daquele jeito. Competição silenciosa entre advogadas. Entramos na sala de audiência. Pequena, mesa comprida, cadeiras de couro sintético, ventilador barulhento, cheiro de processo velho. O juiz entrou, Dr. Márcio Fernandes, uns 50 e poucos anos, óculos de grau, barba grisalha, cara de cansado. Bom, processo número 147892, 33.2024, 8.26.26, interdição. Requerentes Rogério Sampaio e Patrícia Sampaio. Requerida Neide Maria Sampaio. Ele olhou para mim. A senhora é a requerida? Sim, senhor. A senhora faltou à primeira audiência. Faltei, eu estava viajando. Ele franziu a testa. Viajando? Isso, Gramado, 10 dias, com meu namorado. Ouvi a Patrícia bufar. O Rogério murmurou alguma coisa. O juiz bateu o martelo na mesa. Silêncio. Doutora Valéria, pode começar. A advogada dos meus filhos se levantou. Abriu a pasta. Tom professoral. Excelência, estamos aqui porque a dona Neide, após uma cirurgia cardíaca grave, apresentou mudanças comportamentais alarmantes, gastos impulsivos, relacionamento precipitado com pessoa desconhecida, desaparecimento repentino sem avisar a família. Tudo isso indica comprometimento cognitivo. Ela colocou uns papéis na mesa. Anexamos laudo do doutor Henrique Fonseca atestando sinais de senilidade precoce. O juiz pegou o laudo. Leu. Demorou. Esse doutor Henrique examinou a requerida pessoalmente? A doutora Valéria hesitou. Não, excelência. Foi baseado em relatos dos filhos e em análise documental. Análise documental? Extratos bancários, fotos, depoimentos. O juiz me olhou. Dona Neide, a senhora trouxe algum laudo? A doutora Socorro se levantou. Trouxe, excelência. Laudo do doutor Fernando Leitão, psiquiatra com 40 anos de experiência. Exame realizado ontem pessoalmente, com duração de 2 horas. Ela entregou o documento. O juiz leu. E pela primeira vez, ele sorriu. Só um pouquinho. Cognição preservada, memória excelente, julgamento adequado, nenhum sinal de comprometimento. Ele olhou para o laudo dos meus filhos, depois para o meu. Doutora Valéria, a senhora tem outros argumentos? Excelência, tem a questão dos gastos. A requerida gastou R$450 mil em menos de um mês. Comportamento claramente irracional. Dona Neide, o juiz se virou para mim. A senhora pode explicar esses gastos? Posso, senhor. Eu resgatei um seguro de vida que era meu, dinheiro do meu falecido marido, e gastei comigo. Comprei um carro, viajei, vivi. Isso é crime? Não. Mas seus filhos alegam que esse dinheiro era a herança deles. Respirei fundo. Herança é o que sobra quando a pessoa morre, senhor. Eu não morri. Aliás, eu quase morri porque eles se recusaram a pagar minha cirurgia. Silêncio na sala. Como assim? O juiz perguntou. A doutora Socorro colocou um papel na mesa. Excelência, a dona Neide sofreu um infarto em maio. A cirurgia custava R$45 mil. Os filhos se recusaram a pagar alegando falta de recursos. Um vizinho,
O Sr. Osvaldo, aqui presente, vendeu sua coleção de relógios e pagou a cirurgia. O juiz olhou para o Rogério. Senhor Rogério, isso é verdade? O Rogério ficou vermelho. Excelência, é que a gente estava sem liquidez no momento. Investimentos travados. Não era desejo de não ajudar, era impossibilidade financeira? Isso. A doutora Socorro sorriu. Daquele jeito perigoso. Excelência, posso apresentar uma evidência? Pode. Ela colocou mais papéis na mesa. Extratos bancários do Sr. Rogério e da Sra. Patrícia, obtidos legalmente através de requisição judicial em processo apartado. No dia do infarto da mãe, 12 de maio, o Sr. Rogério tinha R$ 23 mil em conta corrente e R$ 51 mil em poupança. A senhora Patrícia tinha R$ 18 mil em conta e R$ 38 mil em aplicação. O juiz olhou para os extratos, depois para os meus filhos. Então vocês tinham o dinheiro. Ninguém respondeu. E por que não pagaram? Foi aí que eu decidi falar. Porque se eu não falasse agora, nunca mais ia falar. Porque eles acharam que eu ia morrer, senhor. E se eu morresse, eles receberiam 1,5 milhão do seguro. 750 mil para cada um. Então, não valia a pena gastar 45 mil comigo. Mãe! A Patrícia se levantou. Isso não é verdade. Não é? Então por que você disse para o seu irmão, no corredor da UTI, que era melhor eu descansar? Ela empalideceu. Eu não disse isso. Disse sim. E eu ouvi cada palavra. Peguei minha bolsa. Tirei um papel que eu tinha guardado desde aquele dia. Anotações que eu tinha feito assim que acordei da cirurgia. Data, horário, frases, tudo. 12 de maio de 2024, 22h34. Corredor da UTI do Hospital Santa Cruz. Rogério Sampaio disse: Pati, pensa comigo. 45 mil. Se a gente paga e ela morre mês que vem, a gente perde essa grana. Se a gente diz que não tem, ela vai pro SUS. Se ela morrer, o seguro do papai paga 750 mil para cada um. É a vontade de Deus. Levantei a cabeça. Olhei pro juiz. E minha filha respondeu: Rô, ela já tá sofrendo muito, né? Melhor ela descansar. O silêncio era tão pesado que eu ouvia o ventilador chiando. O juiz tirou os óculos. Limpou. Colocou de volta. Senhora Patrícia, isso é verdade? Ela começou a chorar. Excelência, eu estava em choque. Minha mãe estava morrendo. Eu não sabia o que eu estava falando. Mas falou. O Rogério se levantou. Excelência, isso é mentira. Minha mãe está confundindo as coisas. Ela estava sedada. Não lembra direito. Eu lembro perfeitamente, eu disse firme. Lembro do cheiro de desinfetante. Lembro da luz fria do corredor. Lembro da enfermeira que passou e olhou para vocês com nojo. E lembro de cada palavra que vocês disseram. A doutora Socorro pegou outro documento. Excelência, temos também o depoimento do Sr. Osvaldo, que estava presente e ouviu a conversa dos filhos. Osvaldo se levantou. Eu ouvi, sim. E foi por isso que eu paguei a cirurgia, porque vi que aquela mulher ali não tinha filhos, tinha abutres. Isso é mentira! O Rogério gritou. O juiz bateu o martelo. Forte. Ordem! Mais uma palavra fora de hora e eu expulso todo mundo. Respiração pesada. Ventilador chiando. Tensão. O juiz me olhou. Demorado. Dona Neide, a senhora quer dizer mais alguma coisa? Quero, senhor. Eu passei 10 anos da minha vida sustentando meus filhos adultos. Paguei escola. Paguei plano de saúde. Paguei carro. Paguei apartamento. Dei dinheiro para investimento que nunca existiu. Para cirurgia plástica, para viagem, para tudo. Sabe quanto eu gastei com eles? Quanto? Quase 500 mil reais. Coloquei uma planilha na mesa. Planilha que eu tinha feito com a doutora Socorro, mês a mês, ano a ano, cada transferência, cada depósito, cada Pix. Isso aqui é só o que eu consigo provar. Tem mais, muito mais. Compra no mercado, remédio, gasolina, jantar, tudo. O juiz pegou a planilha. Folheou, página por página.
E agora eles querem me interditar porque eu finalmente gastei meu dinheiro comigo. O juiz fechou a pasta, cruzou os braços. Doutora Valéria, a senhora tem testemunhas? Tenho, Excelência, a psicóloga que atende a senhora Patrícia. Uma mulher entrou, magra, óculos redondos, roupa bege. Doutora Andréia Costa, psicóloga clínica. Atendo a senhora Patrícia há 3 anos. E qual sua avaliação sobre a dona Neide? Nunca atendi a dona Neide pessoalmente, mas baseado nos relatos da minha paciente, a mãe dela sempre foi controladora, manipuladora. E recentemente apresentou mudanças de personalidade preocupantes. Que tipo de mudanças? Gastos excessivos, relacionamento inadequado para a idade, distanciamento da família. A doutora Socorro se levantou. Excelência, posso fazer algumas perguntas? Pode. Doutora Andréia, quanto a senhora Patrícia paga por sessão? R$ 200. E quem paga? Ela hesitou. A mãe dela. A dona Neide? Sim. Há quanto tempo? 3 anos. Então a dona Neide paga R$ 200 por semana, 4 sessões por mês, 12 meses por ano, há 3 anos. Isso dá... Ela pausou. Fez a conta de cabeça. R$ 28.800. E a senhora acha que a dona Neide é manipuladora porque ela parou de pagar? Silêncio. Doutora Andréia, vou reformular. A senhora acha que uma mãe que sustenta a filha adulta por anos é controladora? Ou a filha adulta que aceita ser sustentada é manipuladora? Isso é uma simplificação. Responda. As dinâmicas familiares são complexas. Doutora Andréia, sim ou não, a dona Neide é obrigada a sustentar a filha de 38 anos? Não. Obrigada. Sem mais perguntas. A psicóloga saiu, constrangida. O juiz olhou para os meus filhos. Mais alguma testemunha? A doutora Valéria folheou os papéis. Temos a síndica do prédio, dona Marlene. Dona Marlene entrou, toda produzida, cabelo pintado, roupa nova, achando que era protagonista. Dona Marlene, a senhora conhece a família? Conheço sim, Excelência. Moro no prédio há 15 anos. E qual sua impressão sobre a dona Neide? Olha, sempre foi uma senhora quieta, sabe? Reservada. Mas depois da cirurgia, ela mudou. Ficou escandalosa. Escandalosa como? Comprou aquele carro vermelho, vulgar, na minha opinião, e arranjou aquele namorado, um senhor que ninguém conhecia, do nada. O senhor Osvaldo? Esse mesmo, muito estranho, né? Na idade dela, com 68 anos, arranjar namorado? Osvaldo ia se levantar. Eu segurei o braço dele. A doutora Socorro sorriu. Dona Marlene, quantos anos a senhora tem? 72. A senhora é casada? Sou viúva. Há quanto tempo? 10 anos. E a senhora namora? Dona Marlene ficou vermelha. Isso não vem ao caso. Vem sim. A senhora acha que mulher de 68 anos não pode namorar, mas mulher de 72 pode? Eu não disse isso. Disse. Chamou a dona Neide de escandalosa por ter namorado. Então me diga, qual a idade limite para a mulher poder ser feliz? Silêncio constrangedor. Dona Marlene. A doutora Socorro continuou. A senhora sabe quanto a dona Neide gastou no carro? Não sei, mas deve ter sido uma fortuna. R$ 210.000. A senhora sabe quanto vale o apartamento da dona Neide? Não. 700 mil. E o apartamento é quitado. Então me diga, uma mulher que tem 700 mil em patrimônio imobilizado não pode gastar 200 mil num carro? Bom, pode, mas o quê? Mas ela é mulher? Mas ela é velha? Mas ela deveria guardar para o filho? Dona Marlene não respondeu. Sem mais perguntas, Excelência. Ela saiu, humilhada. O juiz olhou para o relógio. 16h20. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Depois eu quero ouvir a dona Neide, sozinha. Saímos para o corredor. Osvaldo me abraçou. Você tá arrasando. Tô com medo. De quê? De perder. Você não vai perder. A doutora Socorro se aproximou. Dona Neide,
O juiz vai fazer perguntas pessoais. Responda com sinceridade, sem medo, seja você. Quando voltamos, só eu, o juiz e a escrevente ficamos na sala. Dona Neide, vou fazer algumas perguntas. Pode ficar tranquila. Não tem resposta certa ou errada. Tá bom. Por que a senhora resgatou o seguro? Respirei fundo. Porque eu ouvi meus filhos calculando minha morte, senhor. Ouvi eles escolhendo dinheiro em vez de mim. E naquele momento, deitada naquela maca, eu entendi uma coisa. Eles não me amavam. Eles amavam o que eu podia dar. Então eu decidi que se eles queriam o dinheiro do seguro, eles teriam que esperar eu morrer naturalmente. Mas enquanto eu tivesse viva, aquele dinheiro era meu. E eu ia gastar comigo. A senhora se arrepende? Não, me arrependo é de não ter feito isso antes. E o relacionamento com o Sr. Osvaldo? Sorri. Sabe o que é engraçado, senhor? Eu fui casada por 38 anos. Casei virgem, fui fiel, cuidei da casa, dos filhos, do marido. E quando enviuvei, eu achei que minha vida tinha acabado, que eu ia ser só vó, só mãe, só velha. Mas o Osvaldo me mostrou que eu ainda sou mulher, que eu ainda posso ser feliz, que eu ainda mereço afeto. A senhora acha que ele tá com a senhora por interesse? Se tiver, tá demorando muito para pedir dinheiro. Aliás, ele vendeu os relógios do pai para me salvar. Então acho que não. O juiz sorriu, discreto. A senhora pretende se casar com ele? Não sei. Talvez, talvez não. Mas isso é problema meu, não é? É. Última pergunta. Se eu indeferir o pedido de interdição, o que a senhora pretende fazer? Viver, senhor. Simplesmente viver. Viajar. Conhecer o mundo. Comer em restaurante caro. Dormir até tarde. Fazer o que eu nunca fiz porque eu sempre estava dando tudo para os outros. E seus filhos? Essa pergunta doeu. Eu amo meus filhos, senhor. Mas eu aprendi que amor não é se anular. Amor não é ser usada. Se eles quiserem ter uma relação comigo, vai ser nos meus termos, sem dinheiro pelo meio, sem chantagem emocional, sem parasitismo. Se eles não conseguirem, eu vou sobreviver. Sozinha, mas feliz. O juiz anotou alguma coisa. Demorado. Pode chamar os outros. Todo mundo voltou. A tensão era física. O juiz bateu o martelo. Após ouvir as partes, analisar os laudos e avaliar as provas, decido. O pedido de interdição é improcedente. A senhora Neide Maria Sampaio está em pleno gozo de suas faculdades mentais. Tem direito de administrar seus bens como bem entender. E qualquer novo pedido de interdição sem fundamento sério será considerado litigância de má-fé e resultará em multa. Está encerrada a sessão. Bateu o martelo. Eu não chorei, não gritei, só respirei. Fundo, aliviado. Meus filhos ficaram paralisados. Quando saímos no corredor, o Rogério me seguiu. Mãe, espera. Parei, me virei. O quê? A gente pode conversar? Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre a gente. Mãe, eu sei que eu errei. A Paty também. Mas a senhora é nossa mãe. A gente precisa da senhora. Precisa de mim ou do meu dinheiro? Ele abriu a boca. Fechou. Mãe, Rogério, eu vou te fazer uma proposta. Uma única. Você aceita ou não? Não tem negociação. Tá, eu vou continuar sendo sua mãe. E a avó da Duda. Mas acabou a mesada. Acabou o dinheiro. Acabou a ajuda financeira. Se você quiser me ver, me visita. Se quiser almoçar comigo, almoça. Mas não me pede mais dinheiro. Nunca mais. Entendeu? Mas mãe, a escola da Duda... Matricula ela numa escola pública. Ou arruma um emprego de verdade e paga você mesmo. Mãe, eu não consigo pagar aquela escola. Então muda de escola. Simples. Ele ficou vermelho. A senhora está sendo egoísta. Egoísta é você, que quer que eu morra para você herdar. Egoísta é você que não pagou minha cirurgia, mas tem dinheiro para advogado. Egoísta é você que nunca, em 42 anos, me deu um presente de aniversário que não fosse comprado com meu dinheiro. Virei as costas.
Mãe! Não olhei para trás. Osvaldo me esperava na porta. Me deu o braço. A gente saiu. O conversível vermelho estava ali, reluzente, livre. Meu. Entramos. Ele ligou o motor. Pra onde? Pra casa. Quero tomar banho, me trocar. E hoje a gente sai para jantar, no restaurante mais caro da cidade. Qual é? Aquele italiano da Bela Vista. Sempre quis conhecer. Vai gastar uma fortuna. Eu sei. E eu posso. A gente saiu do estacionamento. Sol da tarde, trânsito, buzina, vida. E pela primeira vez em 68 anos, eu me senti completamente livre. Um ano depois, novembro de 2025. Eu estava sentada na varanda do apartamento novo. Não vendi o antigo. Aluguei. Por R$ 3.500 por mês. Dinheiro que entrava direto na minha conta. O apartamento novo era menor. 2 quartos. 10º andar. Vista para o parque. Silencioso. Só meu e do Osvaldo. A gente não casou. Não oficialmente. Mas ele trouxe as coisas dele para o meu apartamento em março. Escova de dente, roupas, aquele travesseiro ortopédico que ele não consegue dormir sem. Tô invadindo seu espaço? Ele tinha perguntado, meio sem jeito. Tá, e eu tô adorando. Agora, em novembro, a gente estava planejando a próxima viagem. Europa. França, Itália, Espanha. 2 meses, passagem comprada, hotéis reservados. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Neide, é da Escola Espaço Crescer. Aqui é a coordenadora, Fabiana. Meu estômago apertou. Duda. Aconteceu alguma coisa com a Duda? Não, ela tá bem. É que a mensalidade tá atrasada há 3 meses e o pai dela não atende nossas ligações. A senhora é a avó, né? Consta aqui como contato de emergência. 3 meses. R$ 6.000 de mensalidade atrasada. A Duda sabe? Não. A gente não comenta essas coisas com os alunos, mas se não for regularizado até sexta, vamos ter que pedir para ela não voltar depois do recesso. Sexta, 3 dias. Eu resolvo. Obrigada por ligar. Desliguei. Fiquei olhando para o celular. Osvaldo apareceu com 2 cafés. Quem era? Escola da Duda. Mensalidade atrasada. Ele sentou do meu lado. E aí? E aí o quê? Você vai pagar? Não sei. E era verdade. Eu não sabia. Liguei para o Rogério. Chamou. Caixa postal. Liguei de novo. Mesma coisa. Mandei mensagem. Rogério, escola da Duda ligou. Mensalidade atrasada. Liga para mim. 3 horas depois, ele respondeu. Mãe, tô sem condições. Perdi o cliente principal. Tô devendo o aluguel. Se a senhora puder ajudar só esse mês... Só esse mês. A mentira de sempre. Liguei para Patrícia. Ela atendeu no 3º toque. Voz cansada. Oi, mãe. Oi, filha. Como você tá? Ah, mãe. Tô sobrevivendo. Sabe como é? Sei. Tô ligando por causa da Duda. A mensalidade tá atrasada. Você sabia? Silêncio. Sabia. O Rogério me contou. Mas eu não posso ajudar, mãe. Tô trabalhando de atendente numa loja. Ganho 2.500 por mês. Mal paga meu aluguel. Você tá trabalhando? Tô. Faz 6 meses. Não tinha escolha. E como é? Ela deu uma risada sem humor. É humilhante, mãe. Atender gente que me trata mal. Ficar de pé 8 horas. Almoçar marmita fria. Mas é isso ou passar fome? Algo no peito apertou. Não era pena. Era... reconhecimento. Ela estava aprendendo. Pati, e aquele dinheiro que você tinha guardado? Gastei tudo. Dívida de cartão, prestação do carro que tive que vender, tratamento dentário que fiz e não consegui pagar. Tudo. E o Instagram? Desativei. Não tinha como manter. As marcas querem gente que viaja, que compra, que ostenta. Eu não sou mais essa pessoa. E quem você é agora? Ouvi ela respirar fundo, trêmulo. Alguém que tá tentando se encontrar, mãe. E olha, eu sei que a gente errou. Muito. E eu entendo se a senhora não quiser mais falar comigo. Mas eu sinto sua falta. Lágrimas começaram a descer, silenciosas. Eu também sinto sua falta, filha.
Mesmo? Mesmo. Mas eu não posso voltar a ser quem eu era. Entende? Entendo. E eu não tô pedindo isso. Eu só queria poder tomar um café com a senhora de vez em quando, sem cobrar nada, só para conversar. Quando você folga? Domingo. Então, domingo a gente toma café, aqui em casa, 12h. Ouvi ela chorando do outro lado. Obrigada, mãe. Depois que desliguei, sentei no sofá. Osvaldo veio pro meu lado. E aí? A Paty tá trabalhando, ganhando 2.500 por mês. E o Rogério? Continua igual, pedindo ajuda, mentindo. E você vai ajudar? Olhei para ele. Vou ajudar a Duda, não ele. Peguei o celular, liguei para a escola. Fabiana, aqui é a dona Neide de novo. Quanto tá devendo? 6.000, 3 mensalidades. Eu vou pagar, mas quero fazer diferente dessa vez. Como assim? Eu quero abrir uma conta poupança no nome da Duda. Vou depositar dinheiro suficiente para pagar a escola até ela terminar o ensino médio. Mas só a escola pode movimentar. E nem a Duda nem os pais podem sacar. Pode ser assim? Pode sim. Muitas famílias fazem isso. É uma forma de garantir que o dinheiro vai para o destino certo. Então vamos fazer. Quanto precisa? Ela fez o cálculo. 2.000 por mês. 8 anos até Duda terminar o colegial. 192.000. Eu deposito 200.000. Sobra um pouco para reajuste. Dona Neide, a senhora tem certeza? Tenho. A Duda não tem culpa dos pais que tem. Manda os dados da conta. Quando desliguei, Osvaldo estava me olhando daquele jeito. O quê? Perguntei. Você é incrível, sabia? Sou apenas uma avó que quer proteger a neta. Não. Você é uma mulher que aprendeu a ter limites, e isso é raro. No sábado, véspera do café com a Paty, fui no salão. Retoquei o ruivo. Fiz as unhas, comprei um vestido novo. Azul petróleo. Bonito. Caro. Ocasião especial? A Jéssica perguntou. Minha filha vem almoçar amanhã. Aquela que tentou te interditar? Essa mesma. E você vai receber ela? Vou, mas não como vítima, como dona da minha própria vida. Domingo, 12h05, a campainha tocou. Abri a porta. A Paty estava magra, muito magra, olheiras fundas, roupa simples, calça jeans surrada, blusa branca de loja de departamento, tênis velho. Mas os olhos estavam diferentes, menos arrogantes, mais humanos. Oi, mãe. Oi, filha. Entra. Ela entrou devagar, olhando tudo, o apartamento novo, os móveis novos, as fotos na parede, eu e Osvaldo em Gramado, em Campos do Jordão, na praia. Aqui é lindo, mãe. Obrigada. Senta, vou buscar o café. Voltei com a bandeja. Pão francês, queijo, presunto, bolo de cenoura, suco de laranja, café. Ela comeu devagar, como quem não quer parecer esfomeada. Mas eu via a fome real. Paty, pode comer à vontade, tem bastante. Ela pegou mais um pão. Os olhos marejaram. Desculpa, mãe, é que eu não como pão francês há meses. Compro só o pão de forma do mercado. É mais barato. Quanto você paga de aluguel? 1.200. Kitnet no Jabaquara. Pequena, mas é limpa. E o que sobra? 1.300. Pago água, luz, gás, internet. Sobra uns 700 pro mês. Compro arroz, feijão, ovo, frango, o básico. 700 reais para comida por mês. Menos do que eu gastava num jantar. E remédio? Terapia? Parei a terapia. Não tenho como pagar. Remédio eu compro só quando não tem jeito. Você ainda toma antidepressivo? Ela balançou a cabeça. Parei. Tava ficando cara demais. Paty. Mãe, eu sei. Não é o ideal, mas é o que eu consigo agora. Fiquei em silêncio, pensando. E o Rogério? Ela suspirou. O Rogério não mudou, mãe. Ele tá pior, devendo para todo mundo. A ex-mulher dele entrou na justiça para pegar a guarda da Duda. Ele perdeu o apartamento. Tá morando num quarto alugado. E ele trabalha. Faz uns bicos, Uber, entrega.
mas gasta tudo. Sempre tem uma desculpa, um problema, um investimento que vai dar certo. E a Duda? A Duda tá com a mãe dela agora. Acho que é melhor assim. Peguei a mão da Paty. Filha, eu resolvi a escola da Duda. Depositei 200 mil numa conta bloqueada. Ela vai estudar até terminar o colegial. Mas o Rogério não sabe, e eu não quero que ele saiba. Ela arregalou os olhos. 200 mil? Isso, só pra escola, nada mais. Mãe, obrigada. A Duda não merece pagar pelos erros dele. Nem você merecia pagar pelos seus, mas pagou, né? Ela abaixou a cabeça. Paguei. E ainda tô pagando. Paty, eu vou te fazer uma proposta, e quero que você pense bem antes de responder. Que proposta? Eu vou pagar seu antidepressivo e 2 sessões de terapia por mês. Não as 4 de antes, 2, com psicólogo do SUS ou de clínica popular. Mãe, eu não posso aceitar. Não terminei. Em troca, você vai me mandar, todo mês, comprovante do remédio e das consultas. Se você faltar, eu corto. Se você mentir, eu corto. Se você pedir dinheiro para outra coisa, eu corto. Tá claro? Ela começou a chorar. Tá claro. E tem mais. Você pode vir almoçar aqui todo domingo, mas não pode trazer o Rogério, não pode falar de dinheiro e não pode faltar sem avisar. Eu aceito. Aceito tudo. Então tá combinado. Ela me abraçou, forte. E dessa vez o abraço era real, sem interesse, só afeto. Eu te amo, mãe, e eu sinto muito, muito mesmo, por tudo. Eu também te amo, filha, mas amor agora vem com limites. Eu entendo e eu aceito. Passamos a tarde conversando, de verdade, sem máscara. Ela me contou do trabalho, das clientes grosseiras, da chefe exigente, do cansaço, mas também contou das pequenas vitórias, da primeira vez que ela pagou todas as contas sozinha, da sensação de não dever nada para ninguém, da liberdade de não precisar fingir. Sabe o que é engraçado, mãe? Ela disse, já na porta, na hora de ir embora. Eu tenho menos dinheiro agora, muito menos, mas eu durmo melhor. Não fico acordada planejando como pedir mais para a senhora. Não fico com aquela culpa comendo por dentro. A culpa de me usar? A gente sabia, mãe, eu e o Rogério. A gente sabia que estava errado, mas era tão fácil. A senhora sempre dizia assim. Não vou mais dizer. Eu sei, e tá certo. Ela foi embora, de ônibus, acenando da calçada, e eu fiquei ali, na varanda, olhando ela sumir na esquina. Osvaldo veio por trás, me abraçou. Tá tudo bem? Tá, ela mudou. E o Rogério? Esse não mudou, e talvez não mude nunca. Você ainda ama ele? Amo, mas de longe. Em dezembro, véspera do Natal, eu recebi uma ligação. Era a Duda. Vó? Oi, meu amor. Como você tá? Tô bem. Vó, eu queria te fazer um pedido. Que pedido? Você e o senhor Osvaldo querem passar o Natal aqui em casa? Na casa da mamãe? Ela disse que fez peru. E que tem presente pra todo mundo. Mamãe. A mãe dela. Não o Rogério. E seu pai vai estar lá? Não. Papai passou o Natal com a namorada nova. Namorada nova, enquanto devia pensão. Então a gente vai. Que horas? 12:00. A gente leva a sobremesa. No dia 25, 12:00 em ponto, a gente tocou a campainha de um apartamento simples na Vila Prudente. Térreo, pequeno, mas limpo. A ex-mulher do Rogério, a Eliane, abriu a porta. 36 anos, cabelo preso, cara de cansada, mas sorrindo. Dona Neide, senhor Osvaldo, entrem! A casa cheirava a peru, a arroz, a família. Duda veio correndo, me abraçou. Vó, você veio! Claro que eu vim, meu amor. Almoçamos juntos. Eu, Osvaldo, Eliane, Duda e a mãe da Eliane. 5 pessoas. Conversamos, rimos, comemos pavê. Na hora de ir embora, Eliane me chamou no canto. Dona Neide, eu preciso agradecer. Pela escola da Duda. Eu descobri que foi a senhora que pagou. Como descobriu? A coordenadora me ligou para confirmar os dados.
E ela comentou: Dona Neide, eu nunca vou esquecer isso. Nunca. A Duda é minha neta, e ela merece ter um futuro. Merece e vai ter. Graças à senhora. Saímos de lá quando o sol já estava se pondo. Osvaldo dirigindo devagar, música baixa no rádio. Feliz? Ele perguntou. Muito. Ainda falta um presente. Que presente? Ele pegou uma caixinha do bolso. Azul. Pequena. Meu coração disparou. Vado. Calma, não é o que você está pensando. Abri. Dentro tinha um chaveiro, de prata, com 2 chaves. O que é isso? As chaves do meu apartamento, o antigo. Eu aluguei, por R$ 4.000. Metade é sua. Vado, eu não posso aceitar. Pode sim. Você me deu um lar. Eu te dou uma renda. A gente divide tudo, 50-50. Até morrer. Até morrer. Abracei ele ali mesmo, no carro parado no sinal. Eu te amo, Vado. Eu também te amo, Neide. Janeiro de 2026. Eu e Osvaldo embarcamos para a Europa. 2 meses. França, Itália, Espanha. Paris foi a primeira parada. Torre Eiffel. Louvre. Croissant de verdade. Valeu a pena esperar 68 anos? Osvaldo perguntou, no topo da torre. Valeu, porque agora eu sei dar valor. Mandei foto para Duda todos os dias. Ela respondia com emojis de coração. Mandei foto para Patty também. Ela respondeu: Que lindo, mãe. Um dia eu chego lá. Vai chegar, filha, no seu tempo. Rogério nunca mais ligou. Nunca mais mandou mensagem. Sumiu. A Patty me contou, em março, que ele estava morando com a namorada nova. Uma mulher de 50 anos, viúva, com pensão. Ele não muda, mãe? Ela disse, num dos nossos almoços de domingo. Não, mas a gente mudou. E isso é o que importa. Abril. Eu completei 69 anos. Osvaldo fez festa surpresa, pequena. Só a Patty, a Duda, a Eliane, a doutora Socorro e alguns vizinhos do prédio novo. Bolo de chocolate, velas. Parabéns, desafinado. Quando fui apagar as velas, a Duda perguntou: Vó, o que você pediu? Olhei para a sala. Para Patty, que tinha ganhado 6 quilos e não tinha mais olheiras. Para Osvaldo, que sorria com aquele jeito dele. Para Duda, que estava crescendo linda e inteligente. Para minha vida nova. Pedi para viver muito, porque agora vale a pena. Soprei as velas. Todas de uma vez. E sabe de uma coisa? Eu acredito que vai se realizar. Hoje é novembro de 2026. Faz 1 ano e meio desde a audiência. 2 anos desde o infarto. Eu tô sentada na varanda do apartamento. Osvaldo tá lendo o jornal do meu lado. O conversível vermelho tá na garagem, lavadinho. Minha conta bancária tem R$ 180 mil. Menos do que tinha. Mas suficiente para viver bem. O apartamento antigo tá alugado. Rende 3.500 por mês. O apartamento do Osvaldo tá alugado. Rende 4.000. A gente divide. Minha aposentadoria é minha. 6.200. Todo mês. Só minha. A Patty vem todo domingo. Traz bolo. Conta da semana. Sorri de verdade. A Duda tá no 6º ano. Notas boas. Feliz. O Rogério eu não sei. Não procuro saber. A Patty não comenta. E eu não pergunto. Tem uma parte de mim que ainda dói quando penso nele. Meu filho, meu primogênito, o bebê que eu segurei no colo e prometi proteger para sempre. Mas tem outra parte, maior, mais forte, que entendeu? Entendeu que proteger não é sustentar parasitismo, entendeu que amar não é se anular, entendeu que ser mãe não significa ser escrava. Ontem a Patty me perguntou: Mãe, a senhora se arrepende? De quê? De ter cortado a gente, de ter ficado com o dinheiro, de ter mudado. Olhei para ela. Para minha filha que hoje trabalha, que paga as contas, que sabe o valor das coisas. Eu me arrependo de não ter feito antes. Ela sorriu. Daquele jeito triste, mas compreensivo. Eu também. Tem gente que vai ler essa história e vai achar que eu fui cruel. Que mãe não abandona filho. Que família é sagrada. E eu concordo. Família é sagrada.
Mas sagrado não significa ser capacho. Sagrado significa respeito. Dos dois lados. E quando não tem respeito, quando só tem uso, então não é família. É prisão. Eu passei 68 anos acreditando que ser boa mãe era dar tudo. Sacrificar tudo. Ser tudo. Mas eu descobri, deitada naquela maca de hospital, ouvindo meus filhos escolherem dinheiro em vez de mim, que ser boa mãe é ensinar. Ensinar limites, ensinar responsabilidade, ensinar que amor não se compra. E às vezes, a única forma de ensinar é parando de dar. Hoje eu sou feliz, de verdade. Acordo sem angústia. Durmo sem culpa. Gasto meu dinheiro sem medo. Viajo, rio, amo, vivo. E se meus filhos quiserem fazer parte dessa vida, eles são bem-vindos, mas nos meus termos, sem chantagem emocional, sem pedidos disfarçados, sem só dessa vez. Porque só dessa vez eu já fiz por 10 anos e quase morri por causa disso. Pego a xícara de café, tomo um gole. Osvaldo pega minha mão. No que você tá pensando? Em nada, e isso é maravilhoso. Ele ri. Quer dar uma volta no conversível? Quero, mas só se for com a capota abaixo, sol na cara, vento no cabelo. Combinado. A gente desce, entra no carro vermelho, aquele que representa minha liberdade, minha escolha, minha vida. Saímos dirigindo. Osvaldo no volante. Eu com os óculos escuros, sorrindo. E se alguém me perguntar se valeu a pena, eu vou responder: valeu. Cada centavo, cada lágrima, cada confronto. Porque eu não comprei um carro. Eu comprei minha dignidade de volta. E isso, meus amigos, não tem preço. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um comentário contando de onde você está assistindo e se já passou por algo parecido. Quero saber que a gente não está sozinha nessa luta por respeito, limites e dignidade. Porque ser mãe é importante. Mas ser humana também é. E eu escolhi ser as duas coisas. Nos meus termos.